Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e o assunto a ser tratado é a megadiversidade do Brasil e a política nacional ambiental, algumas características relacionadas a essa ideia de o quanto o Brasil é diverso em termos de espécies de vida e como isso é organizado, é pensado pelo poder público, o que existe no sentido de proteção ambiental, no sentido de cuidado do meio natural. Nós sabemos que estamos, enquanto sociedade, inseridos no meio natural. E aí, o que é desenvolvido em cada país, em cada espaço geográfico, para preservar ao máximo essas características? Então é nesse sentido que vamos pensar na nossa aula de hoje. E aí o objetivo, compreender a importância das unidades de conservação no Brasil e as principais características da política ambiental nacional. Existe uma estrutura para se pensar. O Brasil é rico, é diverso, tem inúmeras espécies. E como é pensada essa organização para fiscalizar e para cuidar dessa diversidade? Está ligado à ideia ali da política ambiental nacional. Mas você, estudante, já ouviu falar em política ambiental nacional? Qual é a relação disso com o nosso dia a dia, com o que nós desenvolvemos, com as nossas atitudes em relação ao meio que nós ocupamos? Será que isso tem a ver? Qual é o nosso papel enquanto cidadão está ligado a essa ideia da política ambiental nacional? O que é desenvolvido por ela? Será que entendemos isso? Faz parte do nosso conhecimento ou não? Vamos pensar juntos então. E as unidades de conservação? Tem a ver com todo esse conjunto de ideias que nós falamos? Então vamos por partes ali pensar juntos com vocês. Quando eu falo em política ambiental, o que eu quero dizer? É o conjunto de normas, leis e ações públicas visando a preservação do meio ambiente. Então, quando se desenvolve ali, se escreve, se constrói uma política ambiental, a principal finalidade é de preservar o meio ambiente. Se nós sabemos que o Brasil é rico, tem uma diversidade enorme de espécies, é preciso pensar como vamos preservar essas espécies. E por que nós temos que preservar o meio ambiente? Qual é o resultado direto para nós, enquanto pessoas, da preservação do meio ambiente, dessas características naturais? Daí se pensa, então, em um conjunto de normas e leis que vão direcionar as ações da sociedade em relação ao meio ambiente, em relação ao meio natural que faz parte do espaço geográfico onde estamos inseridos. No Brasil, essa prática só veio a ser adotada a partir da década de 1930. Então, nós podemos dizer que a política ambiental no Brasil ela é recente, se eu comparar com outras partes do mundo. Por quê? Porque só ali na década de 1930 é que se começa a ter uma preocupação maior com o meio ambiente e com a preservação dos recursos naturais. É aí que mora a importância da política ambiental. Preservar os recursos naturais, aqueles que são vitais para nós, como por exemplo a água. A água é um recurso natural, está no meio ambiente. E de que forma ela é cuidada, ela é preservada? Existem, portanto, normas, leis e ações públicas para cuidar desse recurso, que é indispensável para a vida, indispensável para todas as atividades que nós desenvolvemos enquanto sociedade. Então, olha a importância da política ambiental. Pensar nesses recursos e como preservá-los, até para que as gerações futuras tenham essa disponibilidade também, né? E aí vem aquela palavrinha que a gente ouve tanto, a ideia de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É usar um recurso, o necessário que precisamos dele para que se preserve esse recurso para gerações futuras. Isso é a ideia de sustentabilidade. E aí se desenvolve então ali várias ações públicas nesse sentido de preservar o meio ambiente e os recursos que nós precisamos. E aí a gente fala da biodiversidade do Brasil. O que é a biodiversidade?
Bio é vida, diversidade é variedade de espécies. Então tem uma imagem aqui que sugere para nós, olha a quantidade de espécies. Claro que isso aqui é só um exemplo. Existem algumas áreas do Brasil, na região da floresta amazônica, por exemplo, em que muitas espécies ainda não foram nem catalogadas, nem estudadas pelos cientistas. Tamanha é a diversidade, a biodiversidade brasileira. Então, imagina o quanto tem que se preservar dessas áreas para se conhecer as espécies que existem lá e como elas podem ser positivas para nós enquanto sociedade. Por exemplo, princípios ativos de medicamentos, muitas vezes, em alguns casos, são retirados de plantas da região amazônica, por exemplo. E aí a importância de se ter uma política ambiental para preservar essa diversidade. A gente diz que o Brasil é mega diverso, ou seja, tem uma mega diversidade, uma imensa variedade de espécies. E muitos estudos científicos são desenvolvidos para conhecer mais essas espécies e para preservá-las para o futuro, né? Então, importantíssimas as pesquisas científicas para conhecer todas as espécies, ou o quanto mais se puder conhecer, né, das espécies de vida do Brasil, seja da fauna, seja da flora, e preservar essas espécies para o futuro. Mas tem um problema nessa questão, que é a biopirataria, ou seja, é a pirataria da vida, levar espécies do Brasil para outras partes do mundo sem autorização. Então, é um saque indiscriminado do material biológico direcionado para a produção de informações sobre a fauna e a flora. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédio e boa parte da matéria-prima industrial. Então, se isso é levado para fora do Brasil sem autorização, que é o que a gente chama de biopirataria, é um problema, porque vários recursos que seriam utilizados para fornecer alimentos, para a produção de medicamentos, para a matéria-prima das indústrias para fabricar os mais diferentes produtos, podem estar sendo levados de forma ilegal do Brasil, e aí nós acabamos perdendo recursos nesse sentido com a biopirataria. Infelizmente, isso ainda existe de forma muito acentuada no Brasil. E como é que se organizou essa política ambiental para proteger tudo isso? O surgimento dos parques nacionais de Itatiaia, Parque do Iguaçu e da Serra dos Órgãos, então, de Itatiaia entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, Parque do Iguaçu entre o Paraná e a Argentina, e da Serra dos Órgãos também no Rio de Janeiro. A partir da criação desses parques, se começa a pensar em ações públicas para a proteção do meio ambiente no Brasil, ou seja, começa a se pensar ali numa política ambiental. Em 1980, nós temos o surgimento de alguns institutos, alguns órgãos do governo ali que vão trabalhar nessa organização, na fiscalização para a proteção do meio ambiente, nas normas que devem ser seguidas. Em 1988, deveres dos cidadãos, empresas e instituições, como o governo, uma delas, né, também pensando nessa política nacional. Em 92, surge ali o Ministério do Meio Ambiente, que é quem vai comandar todas essas ações a partir do governo federal. Em 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Começa-se a criar áreas para preservar o meio ambiente. Em 2012, o novo Código Florestal. Como usar os recursos florestais do Brasil sem degradar? Então, algumas regras ali são estabelecidas por esse novo Código Florestal. Duas perguntinhas ali para vocês pensarem e refletirem nesse início. Por que o Brasil é um país considerado de mega diversidade? E o que é a biopirataria e qual a sua consequência? Então, analisando as duas perguntas, respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, ficaram duas perguntas para vocês pensarem ali. A primeira delas, por que o Brasil é considerado um país de mega diversidade e o que é a biopirataria e as suas consequências, né? Então, respondendo ali as duas. É um país considerado de mega diversidade devido à sua grande variedade de espécies da fauna, da flora e de micro-organismos, resultado da sua localização geográfica e a extensão territorial. Então, o que faz com que o Brasil apresente essa grande variedade de espécies e seja considerado um país de mega diversidade é a localização, onde nós estamos, né? A área que o Brasil se encontra, regiões tropicais e região temperada. Então, nós temos ali áreas mais quentes, áreas mais frias. Ele é extenso no sentido norte-sul, extenso na latitude. E isso vai fazer com que exista uma diversidade ainda maior de espécies, tá? E o que é a biopirataria e qual a sua consequência? É a exploração ou apropriação ilegal de recursos da fauna e da flora, né? E do conhecimento das comunidades tradicionais. Muitas vezes é pesquisado, né, pelos piratas ali das espécies no Brasil, características que as comunidades tradicionais, os povos que vivem em determinadas áreas e que conhecem na prática toda a finalidade das plantas, dos animais daquela área, e aí eles acabam passando esse conhecimento, essas pessoas exploram esse conhecimento e acabam levando para outras partes. Causa o desequilíbrio ambiental e a destinação dos recursos também de forma inadequada. Então, importante pensar nesse sentido ali. E aí existe então uma estrutura para organizar, para fiscalizar, para monitorar e para desenvolver ações da política ambiental nacional. Então nós temos ali várias siglas, né? O Ministério do Meio Ambiente, a CONAMA, a SNUC, né? O SNUC, CISNAMA e o IBAMA. O que significam cada uma dessas aqui nessa estrutura de organização? Então, nós temos o Ministério do Meio Ambiente, que coordena tudo isso, e depois os outros órgãos ali do governo que são responsáveis pela organização e pela fiscalização da política ambiental do Brasil. Então, a CISNAMA, né, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, como está organizado? Nós temos um Conselho Superior do Governo, ali dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central. Nós temos a CONAMA, que é o órgão consultivo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é ele que faz toda essa observação, que vai criando ali as normas, que vai fiscalizando tudo isso também, esse conselho, né? O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que também é responsável por desenvolver ações de proteção e da política nacional ambiental. Os órgãos locais, órgãos e entidades estaduais e municipais que são responsáveis pelo meio ambiente. Então, nos estados e nos municípios também existem os órgãos responsáveis pela proteção ambiental ali dentro desse organograma, ou seja, dessa organização do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, é um conjunto de coisas que visam, que tem por finalidade preservar o meio ambiente, certo? Perguntinha ali para vocês responderem. Então, temos algumas ali da letra A até a letra D. O que significa a política ambiental brasileira? Quem é responsável pela conservação e preservação do meio ambiente? Aquela organização que a gente viu ali. Qual a finalidade da política ambiental brasileira? Para que ela serve, né? Quais as primeiras ações tomadas no sentido de conservar e preservar o meio ambiente no Brasil? Naquela escala de períodos que a gente viu lá. Então, leiam com atenção, respondam e já voltamos com a correção das questões.
Voltamos para refletir ali sobre as questões e pensar na correção. Claro que vocês em casa escrevem com as palavras de vocês, mas a gente vai pensando junto aqui nessa correção e vocês verificam se responderam desta forma ou se o que vocês escreveram está relacionado com a maneira que a professora colocou as respostas, né? Então, dentro dessa ideia ali, a primeira pergunta: o que significa política ambiental brasileira? É o conjunto de normas, leis e ações públicas visando a preservação do meio ambiente. Aquela primeira parte que a gente viu lá de conjunto de normas, as leis ou as ações, aquilo que é feito para preservar o meio ambiente. A finalidade principal da política ambiental brasileira é essa ideia de conservação da diversidade de vida no Brasil, da diversidade de espécies, porque são espécies que são usadas depois para diferentes atividades ou como diferentes recursos, né? A letra B perguntava lá, quem é o responsável pela conservação e preservação do meio ambiente? Todas as pessoas existentes na sociedade. Nós vivemos nesse espaço, fazemos parte dele, então somos todos responsáveis por esse meio ambiente, pela preservação e pela conservação das espécies. Vejam o quanto o nosso papel é relevante nesse sentido. A letra C, qual a finalidade da política ambiental brasileira? Proporcionar o uso sustentável dos recursos naturais, diminuindo os impactos ambientais. Então, a finalidade é usar os recursos de maneira que sobre para as gerações futuras. Essa é a ideia do uso sustentável. E a letra D, as primeiras ações que foram desenvolvidas no sentido de preservação ou de desenvolvimento de uma política ambiental nacional, a criação dos primeiros parques nacionais, que nós vimos lá, Itatiaia, Parque do Iguaçu e Parque da Serra dos Órgãos foram o pontapé inicial para o desenvolvimento da política ambiental do Brasil. E aí, pensando nesse sentido, nessa criação de unidades de conservação. Então, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos a Lei 9.985 do ano de 2000, que criou ali o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e municipais. É um sistema que são áreas para conservar características naturais, para preservar o meio ambiente. Então, nessas áreas existem regras, critérios de não retirada da vegetação, de não retirada das espécies vivas, por exemplo. Objetivo: conservar os ecossistemas onde estão essas espécies e a biodiversidade brasileira principalmente. Gerar renda: é possível usar os recursos de maneira sustentável, né? Por isso gera renda. As comunidades tradicionais, principalmente, utilizam recursos da natureza sem degradar a natureza. Então, nessa ideia de unidades de conservação, isso funciona ali e acaba gerando uma qualidade de vida, proporciona o desenvolvimento, mas não explora exaustivamente, ou seja, até acabarem todos os recursos. Por isso a importância ali das unidades de conservação. E o que são essas unidades de conservação ambiental? São espaços com seus recursos e características naturais relevantes, aquilo que é importante, né? Com a função de assegurar que existam essas espécies para gerações futuras. Então, as unidades de conservação são bem importantes nesse sentido. Elas também asseguram que as comunidades tradicionais tenham disponibilidade desses recursos, possam utilizar, porque essas comunidades, de modo geral, têm a visão sustentável melhor até do que o restante da sociedade. São legalmente criadas, existem leis para criar as unidades de conservação para realizar estudos no sentido de preservar o meio ambiente. Perguntinha ali para vocês sobre as unidades de conservação. Podemos dizer que qual das alternativas tem a ver com a questão das unidades de conservação? Responda e a gente volta em seguida com a correção.
voltamos para a correção da nossa atividade, naquela ideia de pensar a criação das unidades de conservação. E para que finalidade? Por que se criam esses espaços territoriais? Existem diferentes tipos de unidades de conservação. Os parques, que podem ser parques nacionais, parques estaduais, os corredores ecológicos que vão ligar áreas de conservação. Então são maneiras que foram desenvolvidas para preservar o meio ambiente, preservar essas espécies que vivem nessas áreas, no sentido de que as gerações futuras vão ter disponibilidade desses recursos. Para que são usados os recursos dessas áreas de preservação? Em muitos casos, as comunidades tradicionais utilizam de forma sustentável e também para a produção de medicamentos ou algum recurso que é utilizado na indústria. Mas a principal função é preservar essas áreas para que essa vida que existe ali possa se manter ao longo do tempo. E aí perguntei para vocês o que podemos afirmar, né? Podemos dizer que as unidades de conservação têm por objetivo específico e se diferenciam quanto à forma de proteção e ao uso permitido. Então é criada uma unidade e é dito ali o que é permitido retirar daquela área, que recursos podem ser usados dali e o que não podem ser usados. Existem algumas que são áreas de proteção integral, ou seja, não pode se retirar absolutamente nada dali, porque senão vai prejudicar muito aquele meio natural. Existem outras que são chamadas de áreas de uso sustentável. Pode-se retirar algumas coisas dali, como por exemplo, retirar castanhas ou palhas de palmeira, são exemplos que a gente pode utilizar ali para dizer a forma como é usado, o que é permitido retirar ou usar dessas áreas de conservação, dessas unidades de conservação, importantíssimas para manter a biodiversidade brasileira. Então, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre as unidades de conservação e a política ambiental do Brasil. Qual é a importância de se ter as unidades de conservação e a política nacional ambiental, né, que vai organizar tudo aquilo que se refere à preservação, à conservação do meio ambiente. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!